olha que doideira. Hoje, eu tava até observando uma das paradas que a gente conversa aqui na live. Eu observei na sacada de casa. Ó, essa aqui é uma muretinha que tem ali na sacada de casa. E pra mim é um exemplo perfeito. A câmera não captou muito bem, mas só pra mostrar pra quem não tá. Pra quem não tá entendendo direito o que eu tô querendo dizer. Mas, tipo, aqui tem uma sombra projetada. Tipo, tem uma luz batendo aqui, ó. E aqui a sombra. Essa parte da sombra tá sendo iluminada pelo chão. Então a luz tá batendo no chão e tá voltando de forma um pouco uniforme aqui, certo? Mas olha que da hora a textura, exatamente. Olha que da hora aquilo que a gente conversa sobre a gente só ver textura na transição de luz e sombra, aonde tem contraste. A gente tem a tendência, principalmente quando estamos começando a entender um pouco de pintura, a gente tem a tendência. E eu, cara, eu até, tipo, ano passado, ano retrasado, fazia muito disso. Hoje eu me policio pra não fazer isso, que é você ficar pintando detalhe na luz e na sombra. Eu me policio demais disso. Mas isso aqui é um exemplo excelente dessa parada. Por quê? Pra quem não entendeu ainda. Essa textura que você consegue enxergar aqui, ela também está aqui. Só que a gente não enxerga ela. Olha que doideira. Por que a gente não enxerga ela? Porque a luz tá batendo aqui de forma uniforme. Ela tá a mesma sombra e a mesma claridade, ela tá na parte iluminada, nessa parte projetada aqui da textura, tanto na parte cavada da textura. Então, se você pegar essa parede aqui, ó, de lado, ela nada mais ela nada mais é do que, tipo, ela tem essa parte que tá recebendo luz aqui, aí tem uma cavidade que são essas ranhuras da parede, certo? Até a cavidade, depois ela volta a ser uma parede normal. Então, tipo, ela tem uma parede lisa com algumas ranhuras. Então, o que tá acontecendo nessa parte aqui? Nessa parte, a luz que tá batendo aqui, ela é de igual intensidade do que toda essa luz que tá batendo aqui. Se você observar de frente isso aqui, ele gera exatamente isso aqui. Tanto a cavidade quanto a parte que está para fora, elas recebem a mesma luz. Então é meio que tem esse exemplo que ela está em sombra, mas pode ser também pode ser só uma fonte de luz frontal também. Pode acontecer isso com uma fonte de luz direta, tá? Não é só na sombra que acontece isso, tá? Já aqui, não é a mesma coisa. Então, nessa parte, a gente vai ter a mesma ranhura, mas essa parte de dentro tá em sombra, não chega a luz aqui. Então, o que acontece? A gente vai ter contraste, meus amigos. A gente tem contraste. Então, isso aqui, visto de frente, dá exatamente o que vocês estão vendo, né? É como se fosse, vamos fazer, na verdade, uma parte toda iluminada em que a gente tem cavidades. Então a gente gera contraste. Na parte iluminada, desculpa, na parte de sombra, é que eu fiz aqui como se fosse iluminado, né? Mas vamos fazer isso aqui, ó, tudo em preto, porque é sombra em todo lugar, né? Nesse caso aqui. Então é como se eu tivesse, usando esse mesmo exemplo, tá? Como se eu tivesse uma superfície toda escura e eu colocasse textura, aqui seria a cavidade, no mesmo valor. Então a gente não vê a nuance. Aonde a gente vê a nuance? Onde a gente vê textura? Aqui. Mas poderia ser também a fonte de luz frontal, que é o que eu tinha dito para vocês. Poderia muito bem ser uma base toda iluminada, aonde você coloca textura, tipo a cavidade também tá toda iluminada. Ou seja, você não vê diferença, você não vê contraste, ou seja, você não precisa pintar o contraste. Se isso aqui tivesse sendo pintado pelo Marco ali de 2011, 2012, 2013, basicamente a minha vida toda, o que eu faria? Faria isso aqui, ó. Provavelmente eu faria isso aqui.
Eu colocaria detalhe em toda a superfície. Toda a superfície. E no máximo, no máximo, 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 o que eu faria era, tipo, escurecer isso aqui. Mas eu ainda veria detalhe, entendeu? E isso aqui é o que eu faria. E eu provavelmente faço muito hoje em dia. Tá? Vou até fazer de um jeito mais evidente aqui, que é com curves, ó. Tipo assim, ó. Vou escurecer tudo, ó. Mas eu vou também escurecer a textura. Vou até clarear um pouco, ó. Ó. Eu faria isso aqui. Percebe como é meio bizarro agora ver desse jeito? Porque você sabe que não é assim. Agora a gente meio que aprendeu que, tipo, um jeito legal de você fazer isso é, pô, simplesmente tirando detalhes da sombra. Pode até deixar um pouquinho de cavidade, só pra sugerir um pouquinho de textura e tal. Mas meio que pensar se realmente você precisa de textura nos dois lados. Tá bom? Então, olha, voltando na foto, olha que interessante. Como tem uma nuance muito pequena de valor aqui, né? Mas a textura real a gente vê aqui só. Da hora, né? Tipo, então isso aqui eu tirei agora, um pouquinho antes de começar a live, eu tirei a foto e falei, nossa, Paula, que legal, um bom exemplo até pra mostrar pra galera na live, de uma coisa que a gente sempre conversa, né? E a gente só conversa porque, cara, eu fiz muito disso e já tomei muito feedback de Marco, para de colocar contraste em tudo, presta atenção, sabe? Eu já fiz muito, 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 muito. Então, vamos pegar um exemplo prático de pintores. Eu acho que é do Sargent. Exatamente. Olha essa pintura do John Singer Sargent. Faz sentido pra vocês? Olha que legal. Essa imagem, olha que muito foda isso, porque essa imagem, ela não precisa gritar pra você nada. Você reconhece que isso aqui, ó, se eu tirasse tudo isso aqui, vocês ainda iriam entender o que que é. Ó. Só pela nuance da luz e sombra, tipo, essas divisões aqui de luz e sombra, você consegue, até um pouquinho com dificuldade, né, porque fica um pouco abstrato, mas você consegue identificar o que que é o que aqui, certo? Isso é pintura, gente. Pintura do John Singer Sargent. É claro que pela meio que pela semiótica aqui dele colocar um degrau aqui mais evidente, mais próximo, ele coloca mais contraste nesses aqui, o resto você entende por semiótica que é também são escadas e tal, mas cara, falar o quê, né, mano? É muito foda mesmo, muito foda. Tipo, com uma pequena nuance, ele não precisa pintar o detalhe de tudo pra você entender do que é feito isso, o que é luz, o que é sombra aqui, aonde tá a informação, sabe? Só pela pequena nuance. Esse aqui é um exemplo um pouco mais exagerado. Vamos pra uma splash art. O pessoal gosta bastante de splash art. E tá, mas isso é um recurso muito bom pra você levar. Agora falando de um jeito mais prático, né, na Illustra.
Cara, eu não lembro o nome de nenhum ilustrador de splash art. Alguém me lembra, por favor, mano. Hoje deu um branco. Fala aí alguém. Mas, tipo, isso é uma ferramenta muito legal pra você direcionar o olhar do seu observador pra onde você quer chamar a atenção. Alex Flores, beleza. Claro. Obrigado, gente. Acho que até o Vitor Mauri. O Alex Flores é bem foda também, né? Vamos ver se é um exemplo bom disso. Mas vocês entendem? Isso é uma ferramenta para você direcionar o olhar do seu observador. Então, tipo, cara, perfeito exemplo aqui é a clássica do Warwick. Essa arte é muito boa. Tipo assim, ele direciona o seu olhar para onde ele quer. Aqui ele até coloca umas nuances de textura da bouncing light que tá vindo do céu, né? Que tá iluminando essa parte aqui. A gente só enxerga porque tem. Mas olha como ele remove informação desse braço aqui que tá pra trás, por exemplo. Porque nesse caso, o legal é ele direcionar o olhar pra essa parte da pata, né? É essa pata que ele quer que você enxergue. Ele não quer chamar atenção pra caramba pra essa pata de trás. Pra ele não faz sentido, saca? Pra ele faz sentido algumas coisas. É chamar atenção, é dar uma porrada de contraste, chama muito contraste nessa parte e até no olho aqui, certo? Tem umas outras leituras secundárias, tipo focinho, né, a parte das costas e tal, mas se ele ficasse chamando atenção... O Rafa, uma vez, Rafael Zanquetin, meu querido amigo, irmãozinho, ele falou uma coisa muito legal, um exemplo muito legal que eu acho que até falei no workshop disso, que é... Imagina que contraste é como se fosse um barulho que você emite. Ou uma chave balançando. A chave é mais visual ainda. Imagina uma chave balançando. Aqui, ó. A chave tá balançando. Balançando. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas... O contraste é como se ele tivesse fazendo esse barulho de chave aqui, na pata. Beleza? Só que imagina se ele estivesse fazendo esse barulho, chamando a atenção em todas as partes da cena. Eu já falei isso algumas vezes. Pensa desse jeito. Entendeu? Imagina se ele estivesse chamando pra essa pata, pra cabeça, pro corpo, pra pata de trás, pra esse personagem, pro bueiro, pra esse braço, pra cauda, pra tudo, pra tudo. Ia ficar um negócio muito confuso, a gente não ia saber pra onde olhar, entendeu? Ia estar tudo chamando a atenção. É como se você tentasse criar uma música só de solos, né? Todo mundo tentando solar ao mesmo tempo. Fica uma bagunça, entendeu? Enfim. Achei muito foda. Eu já falei disso várias vezes, mas é legal que, como a gente tá gravando até, pra deixar isso registrado, pra galera, se quiser revisitar isso, acho que vai ser super legal. Tem uma bela de uma devagada no feeds do Gabriel, mas eu acho que foi legal. A gente precisa conversar sobre isso até pra eu me lembrar sempre disso, sabe?